Olá, meu nome é Reinaldo Barreiros e você que me segue nas redes sociais sabe que eu uso as minhas redes para uma renovação de entendimento no tocante à política e fé. Eu quero lembrar que essa é a minha leitura e o que eu vou dizer aqui são frutos das minhas pesquisas e ponderações. E eu sugiro também que você renove seu entendimento fazendo o mesmo. Não acredite em nada antes de refletir, pesquisar e ponderar sobre. Tente ser o menos polarizado possível nesse tempo antes de tomar as suas conclusões ou tomar partido. Eu creio que com o mínimo de observação, nós notamos que o mundo mudou, numa velocidade absurda. E continua nessa mudança até que algo mude a dinâmica dos relacionamentos humanos. A tecnologia nos fez muito mais interativos, mas não nos fez mais integrados. E hoje somos quase que escravos dela, com dependência real dos nossos aparelhos. Nós estamos numa dinâmica de comportamento onde cada vez ficamos mais polarizados e com isso alienados e passamos a funcionar de uma forma meio que hipnótica. Veja que hoje nós funcionamos como um formigueiro, agindo de uma forma repetitiva e sincronizada. Porém, ao contrário do formigueiro, que cumpre muito bem a sua função, o nosso modelo está funcionando sem um propósito claro. Será que nós estamos nos tornando uma sociedade melhor? Os primeiros eletrodomésticos eram vendidos sobre o discurso que as pessoas teriam mais tempo para suas famílias, para o seu descanso e para as coisas que elas gostassem de fazer. Será que isso aconteceu? Você acorda, toma banho, café, transporte, academia, lanche, trabalho, banho, escola, sono, enfim. Tudo isso de segunda a sexta, repetido toda semana, todo mês. Mas diferente das formigas que com essa sincronia e organização cumprem seu propósito na Terra e na natureza, nós humanos, se agirmos unicamente dessa forma alienada, passamos pela vida desperdiçando-a e não utilizamos nossos talentos para avançar num propósito. Não criaremos, inovaremos ou transformaremos nada e esse sopro criativo que habita em nós, ele vai morrer sem nunca ter vindo para fora. Eu vi uma vez um pastor chamado Miles Monroe dizer que o lugar mais rico da Terra é o cemitério, pois lá estão empresas, músicas e projetos e sonhos que nunca vieram à tona para ter transformado a história. E eu acredito bastante nisso. Pois bem, quem já pisou num formigueiro pode confirmar o que acontece num primeiro momento. Ou mesmo quando cai uma pedra no formigueiro e as formigas se espalham, correm para todos os lados por conta dessa repentina quebra da normalidade. Elas correm de forma atrapalhada, frenética e disforme, até se reorganizarem e voltarem a agir como um bloco. Assim que nós estamos. Agora que caiu a pedra no nosso formigueiro, nosso comportamento está confuso e irregular, pois o medo da morte ele é o maior medo humano e ele caminha junto com o medo de isolamento e o medo de doenças. E o Covid-19 montou um pacote dos nossos maiores assombros e como uma pedra caiu em cima de nós. Né? E com todo esse temor no tocante à vida e segurança, nós somos uma presa fácil de informações que questionam o quanto nós estamos seguros em sobreviver e em proteger os nossos. Né? Isso gera um desespero interior que faz com que a gente deixe de raciocinar e nós tomamos decisões baseadas em medo. Nesse formigueiro explodido, as formigas correm buscando uma referência química por onde e como elas vão se reorganizar para voltar às suas rotinas. Né? Aí o que eu te digo? Que os grandes grupos de mídia e comunicação querem dar um rumo de para onde nós devemos ir como sociedade ou como nós devemos agir. Afinal de contas, eles já nos dizem o que comer, em que trabalhar, o que vestir e onde passar as férias não é de agora. A informação é o governo, pois ela é quem manda no governo, ela elege, derruba governo. Quem coloca político no poder são as estratégias de marketing, não os debates, currículos e embates. Você já parou para fazer as contas o quanto você é manipulado e o quanto você responde a isso? A engenharia social ela estuda diuturnamente o fator humano e consegue mapear como reagimos e como nos conduzimos para um lugar sem sequer que nós percebamos. Muito do que a gente reage sem pensar é uma tomada de decisão padrão do ser humano e esse padrão é que os cientistas e os grandes grupos pagam para ter essa informação e eles sabem disso. As bolsas de valores elas reagem muito mais orientadas por fatores humanos porque é descoberta e produção. Não, isso não é uma teoria da conspiração, é apenas uma pausa para a gente pensar sobre como que está ocorrendo essa nossa hipnose social. Né? Os governos e os conglomerados têm gasto milhões pelo controle do pensamento humano. E o neuroconsumo, que nada mais é que o estudo de como o seu cérebro toma decisões quimicamente, evoluiu absurdamente com o auxílio da tecnologia. Né? E com grande parte desse trabalho, inclusive, feito por nós mesmos, todos os dias na internet. Então nós estamos viciados em tecnologia
E hoje a sensação de estar informado e de fazer parte de um pensamento maior criou umas recompensas no nosso cérebro e estão nos condicionando, sabe? Nós temos uma superfície coalhada de gente com opinião formada sobre tudo sem ter lido sequer 2 livros sobre o tema e debatem com muita propriedade só em pesquisas do Google. Infelizmente esse é o modelo desse tempo, né? Eu tenho notado esse desejo maior sobre tudo isso nesse modelo sendo implementado de uma forma gradativa e estruturada, para que a gente haja sem perguntar por quê, né? Diversas informações têm sido pregadas nesse modelo de comunicação. Um novo desenho de planeta tem feito ao redor dos nossos olhos nesse tempo. E na verdade o trabalho é que não tenhamos uma opinião genuína. O nosso senso de pertencimento superou perigosamente o nosso senso de propósito. Nós precisamos do formigueiro para viver. É alienação para o resultado, sabe? E isso não é uma teoria de conspiração. É só observar o que está ao nosso redor. Mas qual que é o objetivo de tudo isso? Por que alguém gastaria tanto com isso? É o mesmo de sempre: poder. O simples desejo de poder, de controle do homem sobre o homem que matou tanta gente e mata muito mais todos os dias, né? E tem um fato histórico também a ser observado, que toda vez que um império declina para um outro império surgir, o resultado disso é guerra, né? As fronteiras, infelizmente, são desenhadas com sangue, né? E a maioria de nós nasceu vendo os Estados Unidos como potência mundial e já observa de um tempo a China encostando, querendo ultrapassar os Estados Unidos. E eu creio que isso é uma consideração que sempre tem que ser levada em voga. O fato de provocarmos também o desequilíbrio, a destruição da natureza, de um mundo que foi nos entregue perfeito para a gente cuidar, é um outro fator a ser levado em consideração nessas análises. E é por aí que eu quero caminhar contigo, nesse raciocínio meio longo, pois essa característica destrutiva do homem caído, cujo alvo do amor e de energia é o benefício próprio, também tem que ser levado em conta. Você talvez esteja se perguntando o que eu realmente quero falar. Eu me questionei muito qual seria o motivo de não ter havido um furor anterior na comunidade internacional sobre uma doença que tem até um grande relatório sobre ela, datado de 2007, dizendo que haveria um grande risco de uma doença poderosa se espalhar no planeta caso a China não parasse com a bagunça que ela faz em suas fazendas de confinamento de animais, onde eles misturam espécies selvagens em um modelo de criação sem qualquer padrão sanitário. Né? Qual o motivo que não nos antecipamos nisso, sabe? Hoje nós sabemos que tal mercado de carne surgiu para atender a ausência de alimento da enorme população chinesa no país comunista, e num segundo estágio se manteve para atender uma cadeia de consumo excêntrica que deseja comer animais exóticos, né? Esse modelo de doenças vindas de um mesmo lugar vem ocorrendo de tempo em tempo, e cientistas têm avisado constantemente. E agora, 13 anos depois do estudo, nós nos permitimos ser pegos de surpresa? Como assim? Ninguém quer arrumar confusão com o país da superindústria, né? Com o próximo império mundial, com o maior exército em número de homens. Como assim? Ninguém peitou a China, né? Eu percebo que a liberdade de informação que a gente acha que tem é uma sensação falsa, porque os canais de controle vigentes já se modelaram ao ritmo e o modelo que a internet age sobre nós. E eles sabem como dissipar a informação para colher reação. Nós estamos todo mundo em pânico há um mês, né? E apenas agora que a gente está começando a fazer conta, ponderar, e basta o número de mortes aumentar para a pedra cair no formigueiro de novo, né? O avanço rápido do vírus seria bem previsível, por nunca antes na história da humanidade as pessoas viajaram com tanta facilidade, né? Então é muito claro que viajando mais, nos locomovemos mais, espalhamos mais o vírus, simples assim. Né? Agora, citar a peste negra e os números de quando ela matou, só dizendo que foi na Europa, sem dizer que ocorreu em 585 anos antes da descoberta da penicilina, é no mínimo questionável. Divulgar o número de contaminados como se fosse o número de mortes é outra estratégia que tem sido amplamente utilizada, bastante questionável. Outra coisa, nunca antes no mundo nós estivemos altamente conectados como agora. Seja em rede social, grupo de mensagem, mas o que importa é que na palma da tua mão você tem informação e essa sensação de estar informado fazendo parte de alguma coisa, né? E esse cenário ele é muito ágil para a disseminação do medo. Essa desestruturação deliberada, onde curar não ganha o mesmo espaço de morrer, sabe? Todos os dias essas imagens chegando e alimentando o nosso inconsciente, elas vão nos desestabilizando, né? E até bem pouco tempo atrás as informações que nós recebíamos eram pasteurizadas e só apareciam no noticiário, né?
Mas se você pensar que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo e a solução não depende de nenhuma descoberta científica, pois a solução já existe e é comida, é o alimento e seria resolvida com uma redistribuição de recursos, eu me questiono como que nós estamos agindo agora, pois distribuir comida é muito mais simples que descobrir vacina. E no entanto não se fala desse assunto como o nosso medo de morrer do Covid-19. Você precisa pensar sobre isso, porque apenas não distribuir comida mata mais e o fato disso não nos afligir, não nos deixar em pânico, que é verdadeiramente preocupante. No Brasil, em 2017, 5.650 pessoas morreram de desnutrição, segundo o Ministério da Saúde. E isso não abalou ninguém em nada. Não abalou a mídia em nada. 13 milhões e meio de brasileiros vivem em pobreza extrema, sem ter o que comer, mas toda a nossa sociedade se abalou com um número apocalíptico divulgado nas redes de que 1 milhão vai morrer no Brasil por conta do coronavírus, sem sequer fazer conta. É incrível isso. Número esse baseado numa projeção que deve ser levada em consideração, sim, mas será que alguém está acompanhando que a curva da China já entrou num platô? Entende como é estranho? Filmagens de repórter totalmente encapotados, coberto, mascarado, feito por um cinegrafista de jaqueta, sem proteção nenhuma, camiseta. E quanto à extrema conexão de informação, ela desliga nosso raciocínio e faz a gente funcionar de forma automática. São 840 milhões de pessoas que estão desnutridas na face da Terra e 750 milhões que estão obesas. 1,5 bilhão de pessoas estão com o tal do sobrepeso. E ninguém, isso não incomoda ninguém, gente com fome e gente gorda. Nessa semana eu já soube de pessoas aqui em São Paulo, na região central, que estão tendo dificuldades em comer, que estão tendo ausência de alimento, porque elas viviam de toda uma estrutura do centro, que está totalmente parado. E isso não é uma preocupação para muitos de nós, infelizmente. Reinaldo, você vai me dizer, Reinaldo, a saúde primeiro, economia depois, certo? A empresa renasce, você não. Tudo bem, então vamos falar de vida humana. O HIV já matou 389 mil humanos só nesse ano, o uso de álcool, outros quase 580 mil, o cigarro, 1 milhão e 200 mil. Por malária, mais 220 mil, outras 250 mil já suicidaram no planeta até esse mês de março. As pessoas que não têm água potável são 802 milhões na face da Terra. Mas isso não importa. Porque não é sobre a morte de humanos. É sobre a sua morte. É sobre a possibilidade da minha morte. Pois se fosse sobre vidas humanas, nós teríamos uma luta sobre as coisas que eu falei agora há pouco. Menos de 30 mil pessoas morreram por Covid-19 no planeta até agora. E isso é terrivelmente grave. Mas será que as outras mortes também não são? Temos 40 mil pessoas, 10 mil a mais, se morrem com acidente de trânsito no Brasil por ano. Né? Muito mais do que morreu de corona no mundo. E uma das principais causas é a embriaguez. Né? E isso não nos muda como sociedade. É preciso o Estado estar com o bafômetro na tua cara para você mudar. Né? Nunca foi sobre morte. Com tanto de alimento que se desperdiça no Brasil, nunca foi sobre idosos, se vermos a forma com que nós tratamos os velhinhos na nossa nação. Né? É sobre a chance de ser alguém que você ama dessa vez. Isso sim é o que está te incomodando. Não é sobre morte de ser humano. Não tem nada a ver com isso. É sobre você e eu termos medo de morrer. Primariamente é isso. E não há mal nenhum nisso. Mas eu te recomendo que pense mais antes de se apavorar. O nosso medo nos torna irracionais. E o corona pode matar mais CNPJs do que CPFs. Uma crise econômica pode matar silenciosamente muita gente. Talvez você nem se importe, mas essas pessoas já, afinal, já têm morrido até aqui e você nem ligou. Né? A diferença é que você agora é o alvo. Também e de uma forma que você não pode controlar, pois rico, ministro, governante, artista foram nivelados por baixo no vírus. A classe social não faz diferença nessa parada. A pessoa que serve o príncipe e o príncipe estão juntos na vulnerabilidade ao vírus. E esses cuidados de saúde, de higiene, de bem-estar deviam ser uma parte dos nossos hábitos. E não uma coisa, uau, extraordinária, que deveria ser algo bem normal, lavar a mão e limpar as coisas. Eu creio que será muito benéfico assim, a gente criar esse hábito como seres humanos. E calma, eu não estou contra o isolamento que fizemos até aqui. Realmente ninguém pode se expor a uma doença que não tem vacina, e mesmo com tantos sendo curados, ainda não sabemos de uma cura comprovada, e nem que quando ela for descoberta, se ela vai ser divulgada pela mídia. Sabe, eu creio que uma quarentena
que desse tempo para o sistema de saúde se preparar, se organizar para o aumento de atendimentos, reduzindo a curva de contágio, é extremamente importante, sim. Mas também temos que nos perguntar o motivo que esse alerta não foi dado antes do carnaval. Qual o motivo que as pessoas não foram trabalhar e vão para praia, bares e festas nesse primeiro momento de quarentena? No Brasil, até o dia 28 agora, nós tínhamos 2.095 pessoas contaminadas com 77 mortes. Só São Paulo e Rio de Janeiro tem mais de 11 mil homicídios por ano e ninguém liga. Né? São Paulo tem mais de 2.000 suicidas por ano e ninguém liga. Mas por que eu estou dizendo isso? Será que nós já não estamos doentes sem perceber? Qual tem sido o nosso olhar para essas mortes que ocorrem diante de nós e que passam invisíveis e que a mídia não tem interesse para elas? Mas o certo é que o Estado que já não cuida das pessoas em condições normais, então como será agora, quando suas arrecadações caírem muito? Aquelas empresas que não dividem os seus lucros vão dividir o prejuízo agora, pedindo dinheiro para o governo para não falirem e demitirem pessoas. E o governo vai ficar entre dar dinheiro para as empresas, para os serviços estatais ou para as pessoas para que elas não morram de fome. O cenário perfeito para uma convulsão social. Numa república de bananas como a nossa, que enfiou diploma universitário num monte de gente que não consegue fazer redação e está revoltadinha com o novo governo. O fato é que não podemos parar a economia do país. Tanto tempo. Ou vamos entrar numa espiral e não vai mais haver controle, pois a fome vai gerar caos social que vai matar muito mais do que esse vírus. O crime altamente organizado que nós temos no Brasil já se tornou um estado paralelo há muito tempo, pois possui armas, munições e os motivos para levantar pessoas contra o status quo, contra o governo vigente. Agora eu fico imaginando aqui duplas em cima de moto com fuzis saindo da quebrada para pegar o que precisa para sobreviver. Parece muito longe, mas nós temos quadrilhas fanáticas da política que se envolvem com essa galera numa tentativa de uma sonhada tomada de poder. A revolução não vai passar na TV, fica tranquilo disso. Você achou difícil? Pensa só como nós somos vulneráveis quando aconteceu a greve dos caminhoneiros ou lá em 2013 pela marcha dos 20 centavos. O governo não conseguiu parar um povo enfurecido. Então, com essa pausa do mecanismo econômico da cidade, a periferia vai se tornar mais vulneráveis. As pessoas de aplicativo, todos esses trabalhadores informais, as startups vão ficar vulneráveis, sim, não é um embate político. Eu te peço que reflita sobre qual o motivo de se entrar num embate político polarizado agora. Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com a nossa desunião? Então, pense bem sobre alimentar a fogueira das vaidades e gastar sua energia dividindo e subtraindo, enquanto você poderia estar somando e multiplicando. Porque esse cabo de guerra que é a política no Brasil não é para principiantes. Esse iceberg é muito maior para baixo da linha da água do que para fora. E a mídia só vai mostrar aquilo que lhe interessar. A mídia não vai se impor aos seus próprios interesses. Então, veja bem, faça a sua parte contribuindo para que o Brasil pós-coronavírus seja um Brasil mais empático, potente e esclarecido. Eu também te peço que reflita nesse tempo técnico que nós estamos vivendo, para que deixemos de lado alguns modelos que vinham nos conduzindo de uma forma tão alienada e hipnótica, para que depois desse Covid-19 nós sejamos muito mais livres e busquemos um pensamento muito mais sério, que família, espiritualidade e bem-estar sejam maiores que status, grana e fama. Eu também te peço que guarde o seu coração e que aproveite para renovar o seu entendimento, para que quando nós voltarmos ao jogo, as nossas caminhadas ao sol, os nossos apertos de mão, os nossos abraços e beijos tenham um novo significado. Eu estou aqui para te ajudar a renovar o entendimento. Realmente, eu sei que saúde e economia não são opositores entre si e que tem muita solução inteligente para ser tomada. Eu só te digo para que não tenha medo e não se desespere. Meu nome é Reinaldo Barreiros e renove o entendimento.